Ora, olá a todos, aqui estou eu mais uma vez para pausa para o biscoito. Desta vez o biscoito que eu vos quero trazer é sobre o caminho individual, mas não sem primeiro agradecer a todos os que me têm acompanhado nestas pequenas reflexões, os que me têm seguido e me têm agradecido em linha ou não. Quem me manda mensagens para encorajar e incentivar, eu agradeço a todos e prometo dar sempre o melhor que posso nestes momentos. Não quero que eles sejam longos, porque a ideia é apenas induzir à reflexão e partilhar algumas ideias minhas também. Portanto, subscrevam o canal, partilhem, cliquem no sininho para que possam receber notificações sempre que sair uma nova ideia. E vamos então começar com a pequena partilha que eu vos trago hoje sobre o caminho individual. Quantas vezes quiseram partilhar alguma coisa profunda, algo que vos aconteceu, uma cura emocional ou espiritual, um momento importante, um ultrapassar de um obstáculo, um insight, um pressentimento? Quantas vezes quiseram partilhar e sentiram que a energia, do que queríamos partilhar ou queriam partilhar se dissipava no instante em que as palavras saíam? Por vezes, nem sempre tudo o que nós sentimos, é acolhido da forma que nós esperávamos, porque uma coisa é o nosso entusiasmo, outra coisa é a disponibilidade de quem nos ouve. E esta consciência espiritual exige limites bem claros, especialmente bem claros dentro de nós. Nem tudo deve ser partilhado. E eu digo isto não por ser um segredo, e que também que é nosso, não é? Acontece dentro de nós e só nós o sentimos com a intensidade que o sentimos, mas também pelo cuidado energético que devemos ter na maturação interior e no respeito ao próprio processo. O processo em si precisa de tempo, espaço e precisa de estar num pequeno casulo. Eu no outro dia ouvi um pequeno momento em que um colega meu fazia também uma analogia sobre a borboleta e o casulo e porque é que a borboleta se mistura, se fecha dentro de um casulo, e o que acontece dentro deste casulo. E foi para mim bastante interessante. Não o vou desenvolver muito, mas vou só partilhar que quando a borboleta ainda está no casulo, ou a minhoca, ou o bichinho está no casulo, o que acontece precisamente é que toda a estrutura física da borboleta se desfaz e se volta a reconstruir. Ainda que se desfaça, quase que derreta, ela leva ali o seu tempo para se recompor, para ir buscar informação genética e voltar a pôr tudo no lugar para que se forme a borboleta. Eu gosto de pensar que o processo de descoberta espiritual também acontece assim dentro de nós. Nós temos que nos diluir tantas vezes, diluir, apagar, voltar atrás, retroceder, reconstruir tudo o que éramos para que possamos sair ou aquela experiência possa sair como uma borboleta. Um, É, portanto, importante criar um casulo, um espaço interno seguro, onde essa transformação possa acontecer sem ruído, sem ruído extremo e sem o ruído não só extremo, mas também o ruído exterior, não é? Eu acho que eu acho não, eu tenho a certeza que é de extrema importância, porque quando nós protegemos o que é íntimo, quando nós protegemos o que é nosso em termos de sensação e crescimento, damos tempo, estamos a dar tempo para que as nossas curas, as nossas sensações, as nossas aprendizagens se consolidem, as nossas intuições ganhem forma e os nossos caminhos se revelem com mais nitidez. Por vezes temos aquele insight, é forte, é importante e o caminho parece-nos ser aquele e impulsivamente agimos e vamos por aí fora. É preciso parar, é preciso dar tempo para que a semente cresça, que a borboleta abra asas. E não esquecer, voltando ao exemplo da borboleta, é preciso muita força para a borboleta abrir asas e poder romper o casulo e voar. Vamos dar tempo a que as experiências ganhem força, ganhem consistência para poder voar. Os processos internos, especialmente aqueles que ainda estão em gestação,
e aqui apelo mais uma vez ao casulo, ao espaço de seguro, os que estão ainda, que se estão ainda a formar, precisam de silêncio para florescer. Expô-los cedo demais pode fragilizá-los. E, da mesma forma que as percepções, quando são profundas, os insights espirituais, eles quando acontecem são sementes muito delicadas, muito mesmo. E ao compartilhá-los antes da hora com a pessoa errada, corremos o risco de receber ou atrair interferências que desviam a sua força natural, desviam o seu motivo e o seu propósito. Nos planos de crescimento pessoal também é preciso que haja recolhimento. Aliás, o próprio plano de crescimento pessoal requer recolhimento. E não se deixem enganar, nem sempre o nosso recolhimento vai ser bem aceito. Quantas vezes amigos, amigas, pessoas próximas se sentem um pouco, não vou dizer ultrajados, mas um pouco magoados por nós nos termos recolhido e termos escolhido viver aquele momento primeiro em solitude e depois cultivar e depois partilhá-lo. Mas se o exige e se é assim que nós, e agora faço minhas as palavras de uma amiga, se é assim que eu consigo respirar, que seja assim que eu deixo que o processo mature. Falar excessivamente sobre eles vai drenar muita motivação e vai também dispersar toda e qualquer energia que precise de crescer. O mesmo vale para práticas espirituais, rituais de meditação e exercícios que funcionam para mim e que não precisam de ser validados por ninguém. E quando digo para mim, claro, digo de forma geral. O que funciona para mim não tem que funcionar para o outro. A minha linguagem espiritual ou emocional pode ser diferente da tua e não tem que ser, nem vai ser, nem deve ser validada por mais ninguém. Nós não precisamos de procurar validação das nossas crenças, das nossas pesquisa, sim, das nossas crenças, a busca, sim, a verificação das nossas crenças, sim, mas não a validação. Quem tem que validar somos nós. Quem tem que validar aquilo que funciona para mim e que me faz progredir sou eu. E quem tem que o avaliar também sou eu. A consciência de estarmos presentes, mais uma vez, a importância da presença, a consciência de estarmos presentes para podermos avaliar e depois validar. Não é o outro que valida, não é o outro que diz que está certo. E não temos que procurar essa validação no outro, porque até sem querer podemos correr o risco de pôr sobre o outro o peso da nossa responsabilidade de escolher. E aqui mais uma vez digo que o caminho deve ser feito, o meu caminho deve ser feito por mim. Eu não o posso fazer por ninguém, nem posso pedir que alguém o faça por mim, e também não tenho o direito de pedir a ninguém que dizer a outra pessoa, dá uma mão, vem comigo que eu não quero ir sozinha. Não. O processo espiritual, o processo emocional, o processo de cura, o processo de desenvolvimento e autoconhecimento é um processo íntimo. Sou eu que tenho que me vulnerabilizar a mim própria para o fazer. E a coragem tem que vir da minha própria vulnerabilidade para que isso aconteça e para que nada perca parte nenhuma essencial do seu poder. E há também não esquecer aqueles sentimentos mais vulneráveis que às vezes partilhamos, aqueles que nem todos os que nos ouvem têm uma maturidade emocional para os acolher, ou estejam num momento em que tenham disponibilidade para o fazer, porque corremos o risco de expor a mais e depois, como não somos bem aceitos, damos um passo atrás. E se nós os protegermos, estamos a manter o nosso espaço, estamos a consolidar a nossa posição, o nosso posicionamento e de todo estamos a criar distância. Estamos apenas a honrar a nossa própria sensibilidade e a nossa própria verdade. No fundo, o que eu quero dizer é simples, é que a espiritualidade não é.
exibicionismo. A espiritualidade é presença, é consciência, é responsabilidade. É saber quando se deve abrir e quando se deve resguardar o que temos. É reconhecer que o silêncio também cura, também fortalece e também orienta. Eu não digo um silêncio triste, eu digo um silêncio solitude, o recolhimento do ser e da alma. E vocês? Como é que vocês fazem para consolidar tudo o que vivem e tudo o que aprendem? Faz sentido para vocês ou não faz sentido? Querem partilhar as vossas ideias, as vossas opiniões? Venham pôr um like, partilhem, subscrevam e até à próxima. Obrigada.